R$ 100.000, a gente paga aqui, passa no débito. Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. John Arias para 2026, reforço. O Flamengo pode tentar utilizar ali o momento do jogador, mas também esse momento pode mudar no clube. Eu tô aqui para atualizar e para contar detalhes aqui para você. Além disso, o Bruno Henrique foi absolvido. Cara, que mentira. Que mentira! Estão espalhando essa mentira? Vamos corrigir. Já falei em algumas oportunidades de vídeos anteriores, a imprensa alviverde imponente 011 tá com problema de interpretação. E além disso, muitos desfalques, hein? A lista é grande para esse final de semana, o jogo do Flamengo é importante contra o Sport, Campeonato Brasileiro, enfim. Vamos começar aqui falando, eu quero saber o seguinte, o PVC vai pagar os 100 mil agora? Gente, que coisas, nossa senhora, que papel, vai pagar ou não vai pagar no débito? Né? Enfim, essas narrativas Flamengo-Palmeiras não tá fazendo bem alguns jornalistas não, cara. Não tá fazendo bem não. Bom, eu não sei se o PVC vai pagar os 100 mil no débito, no crédito, no ticket de refeição, não faço a menor ideia, no dinheiro, não faço a menor ideia. O que acontece é o seguinte, galera, o Bruno Henrique ele foi absolvido, não. Quando você vê alguém falando isso, já pode falar, não, ele não foi absolvido não. Muito pelo contrário, o Bruno Henrique ele pegou a pena máxima. Ele pegou a pena máxima do artigo que ele estava sendo envolvido. O que acontece é que algumas pessoas gostariam de envolver o Bruno Henrique em quadrilha, esquema, em artigos que ele não estava envolvido. Aí parece que o que ele pegou, né, a pena dele, dos 100 mil, é uma pena branda. Mas não, ele pegou a pena máxima, que é o pagamento da multa. Só que o artigo que ele está envolvido era isso, pagamento de multa. Então, se você vê algum colega meu da imprensa, 011, esverdeada, falando, o Bruno Henrique ele foi absolvido, pode corrigir, irmão. Não, ele não foi absolvido, ele pegou a pena máxima, tá? Vale a gente registrar aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou passar aqui a lista para esse final de semana. Inclusive, até eu tenho que trazer aqui para vocês, eu tô devendo aqui no canal, eu tenho que trazer, pois eu quero fazer a simulação das últimas rodadas, porque normalmente eu faço em blocos, né? Os próximos 4 jogos, aí eu trago para vocês o vídeo. Eu quero fazer agora da reta final toda, tá? Esse jogo é muito importante do Flamengo contra o Sport, pois o Palmeiras agora pega o Santos e naquela nossa, né, pode ser que o Santos consiga ali beliscar ali um empate, com isso o Palmeiras tropeçando. Agora o Flamengo tem muito desfalque, cara. Tem que abrir o olho para esse jogo contra o Sport, por incrível que pareça. A lista é grande, tá? A lista é bem grande. Aqui, alguns, né? Danilo, Arrascaeta, Varela, Vinha, Carrascal, Plata e Alexandro estão na seleção. Por lesão, tem ali o Pedro, né? O Alan, o Jorginho, questão da coxa, né? O Léo Ortiz e o tornozelo ainda não estão recuperados, não vão pro jogo, tá? Eles também estão fora do jogo contra o Sport. Então assim, cara, é um time, né? É um time. Se botar um goleiro aqui, dá pra fazer um bem bolado e ter jogo. Tem lateral, tem zagueiro, tem meio campo, tem atacante, tem ponta, umas improvisações aqui, é praticamente um time. Se tiver um goleiro aqui, dá pra entrar em campo. Então assim, muitos desfalques, né, do Flamengo aí pra esse jogo contra o Sport. A gente vai trazer, eu vou trazer esse vídeo, tá? Vou trazer esse vídeo, inclusive deixa aí o seu like, deixa a sua curtida, que é muito importante aqui pro nosso trabalho. Um amigo que não tá inscrito no nosso canal, se inscreva aí no nosso canal. Diariamente, a gente traz os vídeos falando sobre o nosso Flamengo. Se puder também hypar o nosso vídeo, hypar o nosso conteúdo para ajudar ainda mais o YouTube a divulgar. O YouTube tem um grande problema na ferramenta de divulgação do canal. Então, ajuda a gente aí compartilhando e hypando, que é gratuito, né? O nosso vídeo aqui. Sobre o John Arias, galera, o negócio é o seguinte. Vamos lá. John Arias para 2026, né? Sendo uma contratação ali interessante, né? Ele joga como meia, joga como ponta, na direita, na esquerda. Só que hoje, no Wolves, na Inglaterra, ele não joga em lugar nenhum, né? A verdade é essa. Tem algumas fontes próximas ao atleta que dizem que ele tá um pouco arrependido. Vamos lá. O colombiano tinha o sonho de jogar na Europa, conseguiu realizar esse sonho após uma excelente competição que ele fez no Mundial de Clubes. Ele foi um dos melhores jogadores. Teve, né, esse convite lá, essa proposta do Wolverhampton, ele aceitou e com isso ele conseguiu realizar esse sonho. Ok. Só que a tentativa, até o momento, ela não deu certo. Pode ser que dê certo
e eu vou trazer alguns detalhes aqui para você. O John Arias, sob o comando do técnico Vitor Pereira, Vitor Pereira da sogra, ele foi praticamente, né, assim, não era... Ele sai de protagonista e vai para um coadjuvante de um coadjuvante de um coadjuvante. O John Arias, ele joga com o Vitor Pereira dificilmente, tá? Por exemplo, esses aqui são os últimos jogos dele, tá? No comando do Vitor Pereira. 90 minutos, tem 2 jogos consecutivos, o que é muito, tá? Pro John Arias. Porque, assim, era 17 minutos, 35 minutos. Então, só para vocês verem, os últimos jogos, nem entrou. Foram 45 minutos, 68 minutos, 77, 2 jogos que ele fez 90 minutos, aí 18, esses são os últimos jogos. Para um cara que jogava todos os jogos, todos os minutos, e era uma peça importante. Então, sobre o projeto Vitor Pereira de John Arias e o Wolverhampton, frustrou, óbvio, não rolou. Não rolou. Isso poderia desencadear ali uma falta na presença da seleção colombiana? Poderia. Estaria em risco. Estaria em risco a participação do atleta da Copa do Mundo? Poderia, estaria. Só que está no campo da suposição, porque ele continua sendo convocado. E aí o porquê o Flamengo tem que ficar de olho e aí fazer realmente, analisar esses jogadores que até passam por seleção e tal. Em períodos de Copa do Mundo, em grandes competições como essa, que o atleta quer estar presente, a sua ausência, ela pode, né, ser ali o fator de o cara não jogar uma Copa. E o atleta quer participar, o atleta quer jogar, quer estar nesse grupo. Então, acompanhar esses jogadores que não estão sendo ali tão utilizados, mas são jogadores que têm potencial para ir para a Copa do Mundo, pode ser uma boa cartada. Pois no Flamengo, óbvio, o John Arias iria jogar, iria ser visto como ele estava sendo no Fluminense, e aí ele seria convocado. A princípio, a não convocação, por exemplo, do John Arias, me parece, acho que isso não vai acontecer, ele vai continuar sendo convocado. Um jogador, por exemplo, muito semelhante, o Montiel, num período da seleção da Argentina, não estava jogando, e aí, opa, volta com o Montiel, vai pro River, o atleta tá querendo jogar, o John Arias tá querendo jogar e tem esse risco, apesar, na minha opinião, o risco ele é pequeno. Por que mudou as coisas lá pro John Arias? Porque pode, com isso, a partir desse momento, ser, né, uma nova história por lá. O Vitor Pereira foi demitido, veio um novo treinador. Então, teoricamente, as coisas recomeçam por lá. Então, se o John Arias não estava sendo aproveitado ou tão aproveitado quanto gostaria, a partir de agora, com o novo treinador, pode ser que as coisas mudem. Lá na Inglaterra, como é que estava esse John Arias que é versátil? Ele, com o Vitor Pereira, chegou a atuar no lado esquerdo, né, mas assim, um pouco mais distante da área, essa aqui é uma partida, né, que ele fez 45 minutos. Por exemplo, nesse jogo ele sai, quem entra no lugar dele é o João Gomes. Pô, jogador com características completamente diferentes, né? E em um outro jogo, que ele até fez contra o Tottenham, se eu não me engano, ele atuou mais pelo lado direito, mas também atuou pelo lado esquerdo, então assim, não era um jogador que tinha um espaço tão determinado pelo treinador Vitor Pereira. Agora ele passa por um recomeço. O Fluminense alega que tem a preferência pelo John Arias, caso ele queira retornar para o Brasil. Isso existe em contrato, de fato. Agora, tem que saber, e eu não tive essa informação vindo do Fluminense, do contrato do Fluminense, por quanto tempo essa preferência ela ainda vai entrar em vigor. Porque é aquilo, se caso ele queira retornar, a gente tem a preferência. Tá, mas por quanto tempo? 6 meses? Ele foi em agosto, né? 6 meses? 1 ano? 2 anos? Por quanto acaba ficando vigente essa preferência? E essa preferência é caso o John Arias retorne, o Fluminense pode igualar a proposta do outro clube que tem interesse, então tem que analisar, de fato, como é essa preferência e quanto de vigor, né? A validade desse período. Agora, sem dúvida nenhuma, para 2026, um jogador versátil e que trabalha nos dois lados, um ponta pelo lado direito, destro, é raro no futebol. E ele consegue ser esse ponta ainda sendo construtor, sem dúvida nenhuma seria ali interessante, apesar de já estar quase com 30 anos, mas fisicamente também parece ser muito bem. A gente vai atualizando, tá? Qualquer novidade, enfim, mudança, a gente vai atualizando. A mudança importante é do treinador. E aí fala sobre o John Arias lá, tá? Vamos acompanhar se o próximo vai utilizar. Se não utilizá-lo, aí certamente o John Arias vai buscar um novo rumo na carreira, tá bom? E aí, quem sabe, pode ser o Flamengo em 2026. Grande abraço, tamo junto, deixa o seu like, deixa a sua curtida. Até então, final de semana, hein? A gente vai trazer o vídeo dessa simulação da reta final, aí sim. Fazer uma simulação verdadeira.
tá? Bem sincera, bem realista aí com vocês, tá bom? Tamo junto, grande abraço, até o próximo vídeo, valeu!